Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje comemorando a chegada do sushi da minha mãe aqui em Portugal e nós íamos contar para vocês como que foi todo esse processo que começou há muito tempo atrás para trazer o sushi aqui para Portugal para morar com a gente. Como sempre fez parte, né, da nossa vontade de vir morar fora, então sushi pra gente era um filho e não existia possibilidade de largar um filho para trás. E aí nós começamos a fazer as pesquisas para ver as possibilidades para trazer ele. Porque ele é um Golden Retriever de mais de 30 quilos, né? E é de médio grande porte. Então, na verdade ele estava com quase 40. Ele estava com quase 40 por causa da pandemia. A gente sempre levou ele muito para fazer atividade física. E por causa da pandemia a gente ficou recluso, né? Praticamente em casa. Então a gente não saía com ele comia e acabou engordando, o que inclusive não é bom para a raça. Então teve até um lado positivo da gente fazer exame de sangue nele, levar na veterinária, fazer todo o acompanhamento, porque a gente sabe que Golden Retriever inclusive é muito comum ter displasia. Então a gente iniciou todo um processo de emagrecimento com ele no começo desse ano, até para já preparar o organismo dele para ele vir para Portugal, né? Mas todo o processo mesmo, né? Eu acho que quando você vai levar o cachorro para outro país, o primeiro passo é você ver o que é necessário para o país onde você vai para o cachorro entrar. Então, no nosso caso, aqui para Portugal, tinha alguns passos que a gente tinha que seguir. Inclusive uma quarentena de 90 dias, né? Então, a gente não conseguia assim, o sushi vai daqui uma semana e a gente já resolve tudo. Muito pelo contrário, a gente teve que ter um planejamento. A quarentena não é no país, não é na hora que chega, tá? É a quarentena depois de um determinado exame. Isso, então assim, a gente teve que se preparar, se organizar para fazer todos os passos e conseguir trazer o sushi para cá. Então o primeiro passo, na verdade, começou assim que a gente adquiriu o sushi, que a gente comprou ele de um canil no Rio de Janeiro e ele já veio com pedigree e com um chip. E a gente levou ele numa clínica veterinária para fazer a implantação desse chip e eu lembro que acho que cobraram R$100 para implantar o chip. Eles implantaram até entre as escápulas do sushi, que é no meio das costas, né, dele. E esse chip ele tem que ter, para o cachorro ir para outro país, ele tem que ter um ISO específico que eu comento no outro vídeo, que eu fui gravando os pedaços, os dia a dia, né, de quando a gente foi se organizando para trazer ele. Então você encontra aqui no canal esse outro vídeo também. Então o primeiro passo foi esse, foi a microchipagem, que a gente teve um gasto de R$100 para trazer o sushi. E como a gente já sabia que ele ia vir depois da gente, tinha toda a parte de sorologia. Então nós levamos o sushi para tomar a vacina de raiva. Essa vacina ela tem uma validade de 1 ano. Todo cachorro tem que tomar anualmente a vacina. Ele tomou no começo de junho a vacina de raiva. Precisa ser uma vacina não específica, mas tem que ser uma vacina importada. Então a gente levou ele numa veterinária, ela deu a vacina de raiva. Acho que a gente pagou R$80 na época. Então foi um preço bem em conta. Passado 30 dias, a gente levou ele novamente na veterinária para fazer o exame de sorologia, que é um terceiro ponto muito importante. Então, Portugal pede que seja feito um exame de sorologia no cachorro para confirmar, né, que a vacina fez efeito, enfim, que ele não tem raiva, né, não vai transmitir. Então, 30 dias após a vacina, a gente levou ele na veterinária novamente e eles retiraram o sangue do sushi e mandaram para um dos laboratórios no Brasil que são liberados para fazer esse tipo de teste, né? E eu acho que foi um dos nossos gastos mais caros com o sushi, foi a sorologia. Então a gente morava em Pouso Alegre e o laboratório, eles precisaram mandar um laboratório em BH e aí só o custo da sorologia foi em torno de R$1.600. Foi um gasto bem elevado, assim. E no final desse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês em relação a todo esse processo, que vocês não podem fazer, que a gente aprendeu, a gente teve alguns erros aí no meio do caminho que a gente aprendeu a respeito disso. E eu vou falar para vocês, e a sorologia inclusive é um ponto importante que a gente precisou
fazer uma alteração nesse exame que poderia ter dado um problema pra gente. Então, acompanhe até o final do vídeo. Então, depois que ele fez a sorologia, a gente aguardou alguns dias, recebemos em casa, eles mandaram pra gente o exame do laboratório, falando que estava tudo ok. E depois dessa sorologia, precisa fazer essa quarentena, né? Na verdade, é depois da vacina, eu não lembro exatamente se é depois da vacina, se é 90 dias depois da vacina ou se é 90 dias depois da sorologia. Eu vou procurar saber e deixo aqui embaixo anotado para vocês. Mas de qualquer forma, a sorologia, como a vacina tem a validade de 1 ano, a sorologia também tem a validade de 1 ano. Então, o SUSTI poderia embarcar nesse período de 1 ano que vale a sorologia, vale a vacina e a sorologia, né? Então, não teria problema. Aí nesse período a gente teve que adquirir uma caixa, para ele viajar tem uma caixa específica que a companhia aérea aceita. Isso é uma questão que a gente tem que tomar cuidado também em relação ao peso que a companhia aérea aceita. Quando a gente avaliou a possibilidade de trazer o SUSTI, a gente viu algumas possibilidades. Como ele é um cão de médio, grande porte, não tinha como a gente trazer ele dentro da cabine. Haveria possibilidade de a gente tentar trazer ele como cão de apoio emocional. Cão de apoio emocional vinculado a mim, mas assim, tem que entrar na justiça, é um processo um pouco mais moroso, a gente optou em não fazer isso, até porque a gente já tinha comprado as nossas passagens, a minha, do Daniel e a do Pietro, e a companhia aérea que nós viemos não aceitava cachorro, nem de apoio emocional, então esse é um desgaste muito grande à toa. Então a gente optou, mandar o SUSTI como carga viva não era uma opção, a gente não queria ter que contratar um despachante aduaneiro, o valor é muito mais alto, ele ter que vir sozinho, mas então assim, não era uma opção. Então a única possibilidade era realmente alguém embarcando e ele indo no porão. Então a gente optou por essa, né, Lembrando que por despacho aduaneiro você vai gastar em torno de 13 a 15 mil reais ou até mais. Então, alguém trazendo é mais barato uma passagem. E aí foi a nossa decisão, inclusive foi essa, né? Porque a minha mãe veio para Portugal, a gente teve o gasto com a passagem dela, né? Que acho que a gente gastou uns 6 mil reais. Isso porque a gente comprou com uns 2 meses de antecedência. Então ela chegou hoje, eles chegaram hoje, que é dia 26 de novembro. E a gente comprou em setembro. E compramos a passagem dele, né? E compramos a passagem da minha mãe, né? Que ficou em torno de 6 mil reais. A passagem dele, pela companhia aérea, eles cobram uma tarifa. Então, só a parte do SUSTI foi em torno de 1.800 reais. Valores da TAP. O valor atual, tá? Pode ser que tenha variação. Sem contar que esse valor da TAP, por exemplo, ele é em dólar. Então, tem variação de dólar, o valor pode variar. E esse é o valor para voo para cá, né? Não sei se tem alteração. Enfim, é o nosso caso, a gente está contando a nossa experiência, tá? E lembrando que a nossa experiência para Portugal, para outros países, você tem que avaliar, ver quais são as documentações, enfim. E aí, pro SUSTI, a gente precisou comprar uma caixa. E a gente olhou na internet todas as informações em relação a IATA, acho que é isso. IATA que fala. Você tem que tirar várias medidas do cachorro, ele em pé, ele sentado, ele tem que conseguir dar um 360 dentro da caixa, ele tem que sentar, tem que ficar uma altura da cabeça, não pode bater na parte de cima. Então tem várias recomendações em relação à caixa. E a gente fez uma procura absurda, porque quando dava uma coisa, não dava outra, a altura estava pequena, e aí a lateral estava diferente, enfim, a gente teve um desgaste bem grande em relação à caixa para chegar num número, e peso, porque tem caixas maiores pesam mais e tem caixas com rodinha, sem rodinha, enfim, a gente teve um gasto aí com caixa de 2.000 e poucos reais, que no final eu vou contar o porquê, mas a gente acabou gastando aí mais de quase 3 mil reais de caixa. Foi um custo elevado por um erro nosso, entre aspas, assim, uma necessidade que a gente teve, mas dependendo do cachorro para Golden, você consegue achar caixas em torno de 1.000 e poucos reais.
mas a gente teve um gasto mais elevado até pela necessidade que eu vou contar no final do vídeo para você não cometer o mesmo erro que a gente. Então, esses foram os gastos para o Sushi vir, né? A gente precisou fazer toda essa documentação e aí a gente aguarda a quarentena e aí os próximos passos que tem que ser tomados acontecem bem próximos da viagem. Então, a entrada em Portugal, você não precisa emitir um passaporte para o cachorro. Porém, a gente precisa emitir um CVI, que é um documento que é feito pelo Vigiagro no Brasil e que agora no mês de novembro ele mudou, ele é feito para a Europa 100% online. Então foi um processo novo pra gente, inclusive o primeiro mês que o Vigiagro que o CVI está sendo feito online para a Europa. Tem vários vídeos explicando, enfim, mas não é um processo difícil, ele é um processo detalhado, mas tem um manual. Eu tô vendo a possibilidade, inclusive, de gravar um vídeo explicando mais detalhadamente esse processo para vocês, tá? Mas a gente acessou. Escreva aí se vocês precisam do processo detalhado. Porque é isso mesmo, conta aqui pra gente se vocês querem que a gente grave um vídeo contando sobre esse processo detalhado, porque assim, a gente tem que acessar o gov.br, solicitar o CVI. Tem questões de chancela do documento, de assinatura digital, tem validade de 10 dias, então você tem que fazer muito próximo da viagem. Tem alguns detalhes, sabe, de documento separado, você não pode escanear documento junto, na hora de imprimir tem que estar com o número da página embaixo, então assim, tem algumas questões que são detalhadas. Até a cor da caneta é importante. A cor da caneta que vão assinar o documento, então assim, tem algumas coisas que a gente tem que tomar muita atenção, né? Porque é um gasto que você tem para trazer o cachorro, é uma expectativa que você fica. E depois, por causa de uma coisa pequena, né, dá errado, então assim, eu tive que tomar muito cuidado com isso, prestar muita atenção no que estava sendo feito, mas enfim, deu tudo certo e o objetivo tá aqui, ó, tá descansando já, preguiçoso. E o objetivo desse vídeo é passar para vocês essa nossa experiência e que isso venha ajudar vocês também que têm essa vontade e que querem saber como foi trazer o sushi aqui para Portugal. Mas então, continuando, a gente emitiu o CVI, fez todo esse processo, o sushi teve que passar, né? Faz parte do CVI ele passar pela veterinária que acompanha ele, né? No caso, a minha mãe levou ela lá em Varginha, o sushi nela, né? Na veterinária em Varginha. Ela preencheu um atestado pra gente e, enfim, o CVI saiu, assinou a chancela no outro veterinário, porque precisava de uma assinatura presencial. A União Europeia ainda não aceita assinatura só digital, então precisou da assinatura de um veterinário já credenciado com o Vigiagro para assinar presencialmente. 48 horas antes da viagem, eu tive que mandar um e-mail para um determinado setor do aeroporto de Lisboa informando que o sushi estava chegando, com o CVI, com toda a documentação dele. E quando ele chegou aqui, ele passou por uma consulta com uma veterinária que já sabia que ele ia chegar, né, porque a gente havia avisado, e a gente fez o pagamento de uma taxa, né, dessa consulta de 40 euros. Então foi mais um gasto que a gente teve quando ele chegou aqui em Portugal. Então assim, arredondando aí, a gente realmente teve o gasto mais elevado da família, do membro da família para vir para Portugal foi o sushi, mas assim, e nesse momento, quando a gente avalia isso, a gente vê o porquê que a gente vê tanta gente, infelizmente, que abandona, que dá cachorro, né, não inclui o cachorro nesses planos. Tem pessoas que realmente olham mais para a parte financeira, né? Por que eu vou gastar todo esse dinheiro com um cachorro? Não vê como um membro. Não vê como um membro da família. E isso nunca foi uma possibilidade pra gente. Então, assim, o sushi, desde que a gente quis ter um cachorro em casa, né? Antes da gente ter um filho, né? Que a gente tem o Pietro, o sushi era o nosso filho. Tanto que eu chamo ele de filho, os dois olham, né? Olha o sushi e olha o Pietro. Então, não existia essa possibilidade, realmente é um gasto e fazia parte do nosso planejamento. Então, assim, tiveram algumas coisas que tiveram um pouco de gasto a mais, tivemos um pouco de gasto a mais com algumas coisas, mas nada que a gente já não esperasse, porque
nada que a gente não esperava, porque a gente estudou muito bem sobre esse processo a fundo. Eu já sabia todos os documentos. No meio do caminho mudou algumas coisas, o CVI que era presencial, que por um lado foi bom, porque a gente ia ter que sair uma semana antes da minha mãe embarcar com o sushi, a gente ia ter que ir presencialmente em Guarulhos tirar o CVI, e sendo online isso ficou um pouco mais fácil, né? Então, assim, tiveram pontos positivos e pontos negativos, mas o processo aí ele tem que começar bem antes do cachorro embarcar para você ter toda essa documentação. A gente sabe que tem empresas hoje especializadas que trabalham com isso, que elas cobram um valor e elas tiram toda essa documentação para você. Tem empresas que acompanham o cachorro até o destino, mas a gente optou por fazer isso tudo sozinho, até porque sou uma pessoa curiosa, né? Que gosta de abraçar a causa aí, enfim. Fizemos tudo por conta própria realmente, e o sushi tá aqui, chegou. Foi uma viagem acho que relativamente tranquila para ele, né? Ele tá cansado, claro, né? Ele saiu de Varginha, ele pegou 4 horas de estrada, depois teve que esperar entre 3 e 4 horas no aeroporto, porque minha mãe e ele chegaram com antecedência, mais 9 horas de voo, mais 2 horas até ele encontrar a gente. Então, minha mãe passar pela imigração, pegar ele, pegar as bagagens, passar pela veterinária e encontrar a gente. Então foi uma viagem longa, ele tá cansado, tadinho, tá aqui, ó, acostumando com o fuso, mas enfim, tá em casa, tá a família agora quase completa, falta só um membro da família chegar, que é a minha enteada Mariana, filha do Dani, que chega aqui daqui menos de 2 meses, né? Daqui a alguns dias tá chegando para completar todo mundo aqui em Portugal. Agora nós vamos falar para vocês sobre os erros que nós cometemos, para que vocês não cometam esse mesmo erro. Então, o primeiro erro foi em relação à sorologia. Quando eu fui fazer toda a documentação em relação ao sushi, desde a microchipagem, a autorização de viagem, a sorologia, haviam me orientado, eu busquei na internet, enfim, e a própria clínica que eu levei ele para tirar o sangue e fazer a sorologia me orientou que a sorologia fosse feita no nome da minha mãe, porque ela iria acompanhar o sushi na viagem. E aí, olhando num grupo com outras pessoas que já trouxeram cachorro, eu vi que a informação estava diferente. Tinha pessoas falando que a sorologia devia ser no nome do proprietário. E aí eu mandei um e-mail tanto para o Vigiagro quanto para o aeroporto de Lisboa, e aí eles me informaram que a sorologia deveria ser no meu nome, porque a dona do a dona do sushi sou eu. Todas as documentações, a carteira de vacinação tá no meu nome, o pedigree tá no meu nome, a microchipagem tá no meu nome, tá tudo no meu nome. Então a sorologia também deveria estar no meu nome. E apenas a autorização pro sushi viajar deveria estar no nome da minha mãe. Só que a gente já havia feito todo esse processo com o laboratório, e isso já estava na minha mão já o exame da sorologia no nome da minha mãe. E aí o que eu fiz? Eu entrei em contato com esse laboratório para tirar essa dúvida também, que eu já sabia a resposta na verdade, e eles me falaram que deveria ser no nome da minha mãe. E aí eu falei, opa, peraí. Então eu tô com 2 e-mails do Vigiagro, que é quem vai me dar o ok, o sushi pode viajar, e do aeroporto de Lisboa falando que tem que ser no meu nome. E aí eu falei, pessoal, vocês estão passando uma informação errada, eu gostaria que passasse a documentação pro meu nome. E aí eles queriam me cobrar uma taxa absurda, quase o valor do exame. E eu falei, olha, me desculpa, mas vocês estão passando uma informação errada, eu não quero ter a chance, né, de acontecer algum problema e ele não entrar por causa de uma informação que vocês estão transmitindo errado. Enfim, a gente teve uma discussão com eles até eles alterarem esse documento pra gente, e o documento veio no meu nome. Sem custo, né? Sem custo, justamente pela informação que eles passaram de uma forma errada. Então, desde o começo, eles deveriam ter me orientado, né? Olha, a gente não sabe, procura o Vigiagro, que é o responsável no Brasil para emitir o CVI, ou o próprio aeroporto que você vai entrar, né? Que o cachorro vai entrar. Mas não, a informação veio deles de uma forma errada e aí eu emiti erroneamente. Então, poderia ter virado um problema muito maior na hora de entrar, ou, enfim, próximo de fazer o CVI, a sorologia tá errada, não ia dar tempo de refazer, enfim.
Graças a Deus a gente conseguiu resolver isso com 2 meses antes do embarque do sushi. Então esse foi o nosso primeiro erro. Toda a documentação tem que estar no nome do proprietário. E se o cachorro vai viajar com um terceiro, que foi o nosso caso, tem que ter uma autorização. Então eu, Lídia, portadora do RG XPTO, autorizo o sushi, os dados do sushi, a viajar com a minha mãe, com a pessoa X, e passei tudo pra minha mãe, né? É autorização para ela. O segundo erro nosso foi em relação à caixa do sushi. Então a gente focou muito em comprar uma caixa tipo assim, que tinham todos os centímetros que cabiam no sushi. Então se a altura do sushi mais X centímetros que tinham que ter dava 82, a gente comprou a caixa que tinha 82 ou 83 centímetros. É importante observar as regras, cada companhia tem uma regra, existe um aconselhamento universal, mas é importante olhar as regras. Então a gente foi na caixa que tinha as regras, mais próxima das regras. Porém, como ele é um cachorro grande, a caixa era enorme. E pesada. Muito grande e pesada. Nós tentamos reduzir o peso, então o mais importante é você observar, cada companhia tem um limite de peso, a TAP, que foi por onde ele veio, tem 45 quilos. Ele mais a caixa. A soma dele da caixa. Então é importante você, desde cedo, olhar isso. Antes de comprar a caixa, olhar isso, porque assim, a gente sabia que o sushi estava com um pouco acima do peso, ele já estava perdendo peso acompanhado com a veterinária, a gente achou que ele ia perder mais rápido do que foi o processo, enfim. Só que no final das contas a gente não atentou pelo peso final e realmente o peso do sushi e o peso da caixa passava. Então a gente teve um gasto de R$ 1.800 numa caixa ótima, mas que a gente não pôde usar. A gente teve que deixar essa caixa de lado e comprar uma nova caixa um mês próximo da viagem, que era muito mais leve. Foi 2 semanas atrás. Nem isso. 2 semanas atrás a gente comprou, 2 semanas antes da viagem, uma outra caixa. Mas com grande risco, porque ela não atendia os limites. Exatamente. O sushi, ele ficava um pouquinho abaixo da altura que deveria ser, a altura dele mais o espaço. Ele conseguia girar e tudo mais, mas a altura, eles pedem para deixar mais ou menos um palmo, 5 centímetros, assim. E isso não tinha. Então, tanto que a minha sogra foi com as 2 caixas. Então, se desse alguma coisa, ela entrava numa, entrava na outra. Mas assim, essa caixa, ele tinha a largura ok pro sushi, ele tinha o comprimento ok pro sushi, era só a altura. Né? Então, assim, ele conseguia girar, ele conseguia deitar, tudo era a altura, só que pra ele ficava um pouquinho menor. Então, ele conseguia ficar em pé. Só que, assim, ele não tinha 5 dedos pra bater, ele ficava em pé e tinha 2 dedos, então a cabeça dele quase encostava. Foi um risco que a gente correu, a gente sabia que poderia ter dado errado, poderia ter tido a necessidade de voltar para a primeira caixa e a gente conversar com eles, porque ia passar um pouquinho do peso, mas enfim, acabou que deu certo e por isso que a gente teve um gasto tão grande com caixa, porque foi necessário a gente comprar 2 caixas. Ainda em relação à caixa, eu acho que assim, aí não foi erro, é mais uma dica mesmo para orientar vocês. Para manter a caixa mais leve, a gente fez alguns furos na parte superior da caixa. É aquela serra-copo que chama, para você fazer aqueles furos redondos, para deixar ela mais leve. Só pode da parte do meio para cima, não pode do meio para baixo. Isso é uma norma da IATA, né? Então é importante você ver tudo isso quando você for analisar. Então o tipo de caixa dele era uma caixa de plástico resistente, ela era bem fechada em cima e aí a gente preferiu fazer esses furos para deixar ela mais leve, até para ventilar mais ar. Não precisa de rodinha, porque rodinha pesa, se precisar você tira a rodinha, se sobrar leva as rodinhas. Nós tiramos a rodinha também, até para deixar mais leve. O sushi tava com medo da caixa com rodinha, porque ela mexia. A caixa sem rodinha, ele entrava dentro da caixa, ele se acostumou a ficar dentro da caixa. A gente fez vários treinamentos com ele, de deixar ele fechado dentro da caixa, até porque era muito tempo que ele ia ficar lá. Outra dica importante, não confie só nos parafusos da caixa, ela solta. Quando a gente pegou a caixa aqui agora, os parafusos estavam praticamente todos soltos, então
Se não tiver espaço, faça uns furinhos para que você possa colocar aquelas, acho que é insulório, coisa do tipo, aquelas fitas que você consegue fazer assim, sabe? Prender, para você colocar várias fitas. E a minha mãe falou, minha mãe, é tipo um lacre mesmo. Minha mãe falou que inclusive o pessoal do aeroporto de Guarulhos, que foi onde ela embarcou, falou que estava ótima a nossa caixa por causa disso, elogiaram a caixa, porque tinha mais furos na parte superior. A gente colocou um tapetinho para ele, né, se houvesse algum problema. Eles pediram para tirar corrente, coleira do sushi, para não ter perigo dele se enforcar, né? Eu acho que pode ser que eles já tenham tido algum tipo de experiência com isso. Então ele veio sem nada dentro da caixa, só o tapetinho, e a gente colocou uma garrafa de água pendurada, assim, uma garrafinha, que ele conseguia beber, enfim, gotinhas que caísse, né? E prendeu a caixa toda com esses lacres, né, para reforçar, porque são poucos parafusos que vão na caixa do lado de fora. E realmente eles ficam bem soltos, né? A gente colocou de fora a fora o lacre, eles elogiaram, falaram, nossa, que boa, a caixa tá super bem ventilada por causa desses furos, tá só na parte superior e tem esses lacres que deixam a caixa mais presa, né? Então eles elogiaram muito essa questão também e é uma dica que a gente pode dar aí pra vocês. A gente pegou um voo noturno para facilitar, então eles vieram à noite, eles embarcaram às 11 horas da noite, né, às 23 horas em Guarulhos, chegaram aqui meio-dia, com o fuso daqui, né, então seria 9 horas para o horário do Brasil, então é isso mesmo, né, é isso mesmo. Então teve uma diferencinha aí. Mas isso ajuda, porque o sushi está acostumado a dormir no período da noite, ele não come, ele não faz xixi, né, nesse horário. Então, pra gente foi um pouco mais tranquilo até em relação a isso. E é isso, essa foi a nossa experiência para trazer essa coisa linda aqui para Portugal. Agora, quais são os próximos passos? Eu vou contar isso pra vocês num próximo vídeo. Que não acabou. Não acabou, ainda tem algumas documentações que a gente precisa fazer com ele aqui em Portugal, principalmente se a gente quiser levar ele para algum outro país da Europa. Então isso eu venho contar pra vocês num próximo vídeo, porque esse vídeo aqui já tá muito longo. Mas se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilhem com os amigos que têm cachorro e que vocês sabem que possa se interessar em querer saber um pouco mais sobre o processo de trazer o cachorro aqui para Portugal. Não deixe de se inscrever no nosso canal. E Qualquer dúvida importante, escreve aí que a gente responde. Isso, escreve aqui pra gente, pode dar sugestão de vídeo pra gente gravar, colocar aqui nos comentários. E a gente tem o Instagram, que é o @vamospraeuropa, que aí a gente posta muito mais sobre a nossa rotina, né, o que tá acontecendo no dia a dia. E se você tiver interesse em saber, segue a gente lá também. Um beijo e até o próximo vídeo.